Hoje, de forma especial, eu quero abordar com vocês somente um nível, somente uma etapa deste nível. Eu vou estar um pouquinho mais parado no nível ruptura, que é o primeiro nível da teoria forte, e vou estar um pouquinho parado na fase escolha, que é a primeira etapa que eu vejo quando a gente olha de forma distinta, quando a gente olha de forma separada, quando a gente nivela verdadeiramente esta teoria forte. A primeira questão realmente é a escolha. Quando a gente fala da palavra escolha, a gente precisa entender um pouquinho essa origem da palavra escolha. A escolha é uma palavra que tem origem latim, como uma grande parte da língua portuguesa, ela se originou do latim, e ela é a união de duas palavras, ex, né? Essa palavrinha ex, ela tem uma ideia de movimento para fora. É como se fosse uma ideia de nos movimentarmos para fora, para longe, olharmos um pouquinho mais distante. E traz a palavra coligo, ou seja, a questão de colher. Então, é uma junção de olhar para fora, nos movimentarmos para fora, também coletando, colhendo, né? E aí nós temos a palavra escolha, que se a gente tirar o E e o S, a gente vai ficar lá com colha, né? Escolher, colher, né? Então, a ideia da palavra escolha é uma ideia de coletarmos, é uma ideia de escolhermos, é uma ideia justamente de olhar um horizonte maior e observarmos aonde queremos trilhar, seletar, ok? Então, a princípio, a gente pode entender essa palavra da forma correta, tendo uma origem do latim, entendendo bem a sua interpretação. Parece ser uma palavra muito fácil. Vocês vão ver no decorrer dessa pequena apresentação que nós estamos tendo com vocês hoje, o quanto é difícil essa palavra fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Nós até escolhemos, mas escolhemos de uma forma totalmente equivocada. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Então, assim, num primeiro momento, vamos entender essa etimologia, essa questão da origem dessa palavra. Eu gosto de algo um pouco mais didático. Eu gosto de pegar essa palavrinha, não tirar só o E e o S e ficar com a questão de colher. Eu gosto de tirar ainda o C. E aí nós fazemos ali uma divisão dessa palavra e nós temos uma questão do olhar. E toda vez que a gente tem uma questão do olhar, do olha, né? Então, escolha, olha, olhar, eu trago a vocês a questão do imaginário. Esta etapa é uma etapa justamente imaginária. É um processo, quando a gente fala da palavra escolher, nada mais é do que um processo mental de imaginação. Então, todo momento que nós estamos conduzindo o nosso dia a dia, todo momento que nós estamos ali trabalhando com os nossos funcionários, que nós estamos liderando um setor, um departamento, uma empresa, que nós estamos ali no processo de liderança, e todo momento que a gente fala da questão escolha, nós temos que ter em mente que escolha é algo imaginário, é algo de olhar, é algo de levantar a cabeça. E vocês não têm ideia o quanto que é difícil depararmos com executivos, depararmos com lideranças setoriais, lideranças departamentais e fazer com que essas lideranças levantem a cabeça olhando um horizonte um pouco maior, um horizonte um pouco distante daquele momento intrínseco ao qual a pessoa está convivendo. E a gente percebe que as pessoas, na verdade, tomam decisões, elas não têm escolha, elas simplesmente olham ali os caminhos e tomam decisão, e geralmente são os caminhos mais fáceis, mais rápidos, mais objetivos, que muitas vezes não nos conduzem à grande objetividade. Até porque muitos gestores, muitos empresários, muitos líderes nem conseguem ter essa objetividade. Então, porque não conseguem olhar, porque não conseguem observar. Então, no primeiro momento, ter uma ideia de que a questão da escolha é algo imaginário, é preciso que num segundo momento, para eu trabalhar essa imaginação, para eu conseguir trabalhar esse processo mental de pensamento, eu preciso levantar a cabeça simbolicamente. Toda vez que eu levanto a cabeça simbolicamente,
eu vejo o todo. Eu consigo ter uma visão mais ampla de toda a situação. Quando eu estou simbolicamente de cabeça para baixo, quando eu estou olhando para baixo, automaticamente eu consigo olhar os meus pés e eu consigo olhar ali os pequenos caminhos ao qual eu vou tendo para tomar as minhas decisões. Quando eu paro, trabalho o processo de imaginação, entendendo que essa palavra é um processo mental de pensamento, eu olho para frente, eu vejo um horizonte muito maior, muito maior. Por isso eu digo assim a vocês, pessoal, o segredo da palavra escolha não está em escolher caminhos. Olha que interessante. O segredo dessa palavra escolha, para nós que atuamos em liderança, para você que é um líder lá na sua empresa, que almeja ser um líder na sua empresa, quando a gente fala de escolha, a gente tem em mente que é uma palavra, é um processo mental de pensamento, é algo imaginário, é a questão do olha, é a questão do olhar. Nós precisamos levantar a nossa cabeça, e aí quando a gente levanta a nossa cabeça e olha lá na frente, a gente vê o todo, e toda vez que a gente vê o todo, a gente tem por mente, rapidamente, é muito fácil de verificar isso, que o segredo não está em escolher caminhos. O segredo está em escolher alvo. É totalmente diferente. Quando a gente escolhe caminho, muitas vezes nós vamos sempre pelos caminhos mais fáceis, nós vamos sempre pelos caminhos que nos dão menos trabalho, nós vamos sempre pelos caminhos que são mais fáceis de trilhar, pelos convencionais. E eu estou dizendo para você aqui nesse momento, você já deve ter ouvido a palavra se reinventar, já deve ter ouvido a palavra renovação, já deve ter ouvido a palavra inovação, só consegue inovar, renovar, se reinventar e tantos outros verbos, pessoas que conseguem fazer boas escolhas. E para fazer boa escolha, é preciso entender verdadeiramente como que se faz uma escolha. É preciso entender que a escolha é algo imaginário, a escolha é algo de levantar a cabeça, de parar de respirar, de olhar o todo. A escolha não é algo de escolher caminhos apenas, é algo de escolher alvo. Vamos imaginar o seguinte, nesta manhã de terça-feira. Vamos imaginar que nós estamos, neste momento, olhando um pouco abaixo, e ao olhar abaixo, nós estamos olhando caminhos. Quando eu olho à frente, levanto a cabeça, simbolicamente nesse momento, quando a gente olha para frente, a gente consegue enxergar a montanha. E quando eu consigo enxergar a montanha, eu consigo saber aonde eu quero estar. E toda vez que eu consigo encontrar e saber aonde eu quero estar, eu me posiciono mentalmente, por isso que é um processo mental, aonde eu quero estar. E aí você olha aquela montanha, bonita, linda, aquela paisagem, do lado eu olho uma outra montanha, do lado eu olho uma outra montanha, vamos trabalhar a imaginação nossa. Aí eu vejo uma montanha alta, e eu falo assim, eu quero estar lá no topo daquela montanha. Pronto. A escolha, o segredo está em escolher o alvo. Nós escolhemos o alvo, nós já sabemos aonde nós justamente queremos estar, simplesmente porque nós levantamos a nossa cabeça e nós conseguimos olhar o todo, além do caminho. O grande segredo, portanto, da questão da escolha não é escolher justamente o caminho, é escolher o alvo. E a hora que eu ergo a cabeça, levanto essa cabeça e eu olho aquela montanha, eu sei exatamente aonde eu quero estar naquela montanha. E se eu quero estar lá no topo daquela montanha, eu escolhi o meu alvo. A partir deste momento, fica muito mais fácil eu abaixar a minha cabeça um pouquinho, simbolicamente, de uma forma didática para vocês, e fica muito mais simples eu escolher nesse momento o caminho que eu tenho que trilhar para chegar no meu alvo, no meu objetivo. É assim que se utiliza essa palavra escolha dentro dessa teoria. Por isso, meus amigos, eu digo assim a vocês, dificilmente nós encontramos um gestor, um líder, um colaborador fazendo escolhas. Nós geralmente encontramos eles tomando decisões. E muitos deles tomam decisões entendendo que aquilo são escolhas. E geralmente essas decisões, elas são sempre pelos caminhos mais fáceis. Dentro dessa dinâmica que eu trabalhei com vocês nesse momento, eu queria que vocês
imaginassem como eu estou trazendo para vocês esse âmbito da imaginação, eu gostaria que vocês pensassem assim, dentro dessa ideia de escolher o nosso alvo, de escolher justamente aonde nós queremos estar, eu trago para vocês a questão de que muitas vezes, quando nós não temos toda essa didática, nós não entendemos muito bem como usar essa questão da escolha, nós simplesmente vamos escolhendo caminhos. E muitos caminhos, eles não vão nos levar ao topo, eles vão simplesmente nos levar em volta desta montanha. E muitos líderes, muitos e muitos gestores, muitos e muitos trabalhadores, simplesmente eles escolhem os caminhos mais fáceis, caminhos planos, por exemplo, sem obstáculos. É tão simples a gente entender isso. Se a gente observar um caminho plano, sem nenhum tipo de obstáculo, geralmente eu estou carregando um monte de coisa, então eu carrego ali a minha família, carrego ali os meus filhos, carrego ali os meus funcionários, carrego ali os meus objetivos setoriais, meus objetivos empresariais, e aquilo é um fardo, né? E eu com todo aquele fardo, eu olho um caminho todo defeituoso, um caminho cheio de pedra, cheio de obstáculo, difícil de superar, íngreme, por exemplo, e do lado esquerdo meu, ou direito, tanto faz, eu olho ali, né, do lado esquerdo, eu vejo ali um caminho mais plano, um caminho mais liso, um caminho mais reto, e eu carregando todo esse fardo do nosso dia a dia, óbvio que eu vou optar por esse caminho plano. É uma coisa mais simples. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, fazendo esse desenho imaginário, talvez vocês também optariam por esse caminho plano. Por isso que o grande segredo da palavra escolha em nossa vida profissional, em nossa vida como líder, não está em escolher caminhos. O grande segredo está em escolher alvo. Para isso eu preciso levantar a minha cabeça. Entender que a palavra escolha, ela é um processo mental de pensamento, ela é imaginária. A escolha não é tomada de decisão. A escolha é o momento que eu paro, que eu olho o horizonte de uma forma geral, eu não olho só caminhos, mas eu olho o todo, e aí eu escolho o meu alvo, e aí a partir do meu alvo eu escolho o meu caminho. E muitos líderes, muitos e muitos gestores, eles simplesmente estão trilhando dia a dia os caminhos planos da vida, porque eles estão trazendo fardos pesados, e eles não querem colocar nada em risco, então eles querem uma segurança. E essa segurança faz com que eles escolham esses caminhos planos. E esses caminhos planos fazem com que muitas vezes os líderes, os gestores, os colaboradores não saiam do caminho. Simplesmente eles ficam rodando em volta da montanha. E eles passam anos e anos rodando em volta da montanha, dizendo que a sorte não está contemplando-os, né? Já escutei muitas vezes verbalizações dessa forma. Alguns têm sorte e eu acabo não tendo sorte. Nós precisamos fazer a nossa sorte. Por isso eu digo assim, meu amigo, quando a gente olha esse horizonte, a gente aprende a fazer escolha verdadeira, a gente olha o topo e a gente olha o nosso alvo, que pode estar lá no topo, que pode estar na base, que pode estar no meio dessa montanha, ou que pode nem estar nessa montanha. Mas a hora que eu olho o meu alvo, eu escolho a partir do meu alvo o meu caminho. E muitas vezes você vai observar que esse caminho para você chegar no alvo, naquilo que você verdadeiramente deseja, é o caminho mais tortuoso, é o caminho mais cheio de pedras, é o caminho mais íngreme. E aí você vai passar a ter uma escolha diferenciada, quando você verdadeiramente conhece, entende e sabe como fazer uma escolha, percebe que a escolha é um processo mental, que a escolha é necessário olhar o todo e enxergar o alvo para depois começar a escolher o caminho, para depois começar a caminhar. E eu digo assim a vocês, se você quer crescer na sua vida profissional, se você quer fazer a sua empresa desenvolver, se você quer vender mais algum produto que você venda, se você quer pessoalmente ser uma pessoa diferenciada, se você precisa escolher os seus alvos. E a partir do momento que você escolhe seus alvos, eu já antecipo a vocês, é muito difícil que os caminhos sejam planos. Geralmente você vai ter que tomar uma decisão logo depois da escolha, né? De caminhos que são um pouco mais difíceis, de caminhos que todo aquele fardo que você carrega no dia a dia vai ser ainda mais difícil você trilhá-los. Porém, nada vem fácil em nossa vida. Por isso, esses caminhos muitas vezes
conhecendo meu alvo e sabendo que ele pode me levar e ele me conduz aonde eu quero chegar, é muito melhor eu trilhar esse caminho e aos poucos eu ir superando os obstáculos, as dificuldades, o meu próprio cansaço do dia a dia, mas eu estou ali dia a dia trilhando, caminhando e chegando mais próximo do meu alvo. É assim, de uma forma bem simplória, em virtude do nosso tempo, que a gente consegue aí fazer as nossas escolhas. E eu digo assim a você que está me acompanhando. Eu gostaria muito que você respondesse a você nesse momento, né? Nós temos algumas pessoas que já entraram neste momento conosco. Eu queria agradecer a todos que estão entrando, a todos que me mandaram mensagem ontem também, muito obrigado. A cada mensagem, guardei com muito carinho elas, que Deus possa os abençoar no seu dia a dia de vocês, tá? A todos que vão ver esse vídeo também, eu faço uma pergunta a vocês. Como empresário, se você é um empresário, um gestor, qual é o teu objetivo a médio e longo prazo? O que você quer da sua empresa? O que você quer do negócio que você está gerindo, que você está administrando? Como funcionário, eu faço uma pergunta para você. Aonde você quer chegar dentro da sua empresa, dentro da sua vida profissional? O que você almeja? Essa é uma pergunta tão simples de ser feita, mas tão difícil de ser respondida. Simplesmente porque muitas pessoas, elas justamente vivem o dia a dia. Muitas pessoas não fazem escolha. Muitas pessoas tomam decisões. E essas decisões muitas vezes são provocadas pelo caos do dia a dia. Conforme surgir a situação, eu tomo minha decisão. E hoje é mais um dia. Não, hoje não é mais um dia. Hoje é um dia especial, uma terça-feira especial, para que nós possamos, olhando o nosso alvo, o nosso grande propósito, para que nós possamos fazer escolhas melhores, escolher caminhos que me levam àquele alvo e parar de sabotar-se a si mesmo. E aí nós vamos automaticamente aprendendo o processo verdadeiro da questão da liderança pessoal, que é um dos primeiros pontos. Não dá para eu liderar pessoas sem liderar eu mesmo. Eu preciso aprender a liderar eu mesmo. E esta teoria do forte, ela nos ajuda muito a liderar nós mesmos. Por isso, eu trago um pensamento a vocês, já dizendo assim, nós, como seres humanos, nós como líderes, nós como gestores, empresários, enfim, empreendedores, como você queira denominar, nós somos um ser imediatista. E isso é uma coisa que está muito nato, justamente quando a gente fala do mundo corporativo, mundo empresarial. Nós somos extremamente imediatistas, nós queremos os resultados para ontem. Nós traçamos as nossas metas e nós já queremos atingir essas metas o mais rápido possível. E por sermos extremamente imediatistas, eu tenho uma frase que eu gosto bastante, ao qual eu trabalho toda essa questão dessa primeira etapa, desse primeiro nível que eu estou trazendo para vocês, que é a questão justamente da escolha. É uma frase que eu gosto bastante. Eu sempre costumo dizer assim, junto aos meus alunos, junto às equipes que eu desenvolvo treinamento, cair. Toda vez que a gente pensa nessa questão da nossa queda, né, nosso cair, o cair é um acidente. Permanecer no chão é uma escolha. E é interessante como muitos empresários, muitos líderes, muitos trabalhadores, o quanto que eles escolhem permanecer no chão. Eles simplesmente caíram em algum momento ou jamais se levantaram e eles escolhem permanecer no chão. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você administra uma equipe, se você lidera uma equipe, se você é um trabalhador que está dentro de uma empresa, dentro de uma organização, permanecer no chão é uma forma simbólica de demonstrar a você que muitas pessoas simplesmente acordam pela manhã, como nós estamos fazendo hoje, vão ao seu trabalho para cumprir com as suas obrigações, sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo, sem nenhuma escolha. E por isso eu digo a vocês assim, toda vez que nós caímos, né, a gente pode entender isso como um acidente. Agora, ficar no chão
é uma questão de escolha. Por isso, já vamos lá agora para os nossos desafios, né? Inclusive, o Adriano que me mandou mensagem ontem, né? Sentiu falta dessa etapa, uma etapa que eu faço muito em treinamento. A gente faz, geralmente em treinamento, a gente faz um desenvolvimento onde nós trazemos um pouco de conteúdo, nunca é muito conteúdo, sempre é um pouco de conteúdo, aí tem toda uma metodologia própria que eu desenvolvi ao longo desses quase 15 anos de treinamento. Então a gente traz ali um pouco de conteúdo e aí depois nós lançamos ele para um praticando, ao qual eu denomino como praticando. E ele sai dali com uma missão, com uma meta, justamente sobre o conteúdo que eu trouxe. Então nós vamos mesclando teoria e prática. E isso enriquece muito os nossos treinamentos, traz muito crescimento para as pessoas que participam e traz muita evolução para as empresas como um todo. E aí eu digo assim, hoje nós vamos lançar esse nosso primeiro desafio a vocês, nós vamos chamar aqui de apenas desafio, não é um praticando, porque eu não vou conseguir fazer o acompanhamento, não vou conseguir fazer todos os ajustes que são necessários, senão meus alunos lá vão me puxar a orelha novamente, né? Então nós vamos não para o praticando, nós vamos aqui para um desafio. E o grande desafio é o desafio do ser, do ter e do estar. E aí eu digo assim a você que nos acompanha nesse momento, né? Vamos trabalhar a questão imaginária. Vamos trabalhar a questão da escolha na prática nesse momento. E eu convido você a imaginar de forma prática nesse momento, a um longo prazo, levantando a nossa cabeça simbolicamente, olhando não só caminhos, mas olhando o todo. Lembra que eu disse isso a vocês hoje? Olhando o todo, observando não só as estradas, mas a montanha, as árvores, os obstáculos, tudo que nós temos pela frente, né? Olhando o todo, eu pergunto assim para você. E você pode, se você quiser, nos acompanhar, fazer isso. Amanhã nós estaremos 6h30 da manhã novamente juntos aqui ao vivo pelo Instagram. E aí nós abordamos essa questão e damos continuidade nessa questão, até para a gente sair dessa etapa escolha e cair para uma segunda etapa dentro do mesmo nível, o nível ruptura, cair para uma segunda etapa que é a tomada de decisão. E aí quem quiser fazer essa atividade para si, como se fosse um trabalho de coach mesmo, pode fazer, vocês vão ver que vai dar um resultado muito surpreendente até sexta-feira, tá? Eu digo assim a você, daqui 5 anos, vamos imaginar um médio prazo, daqui 5 anos, onde você quer estar? Você pode responder isso para você. Ou daqui 5 anos, o que você quer ter? Ou daqui 5 anos, o que você quer ser? Tanto faz. Escolha uma dessas 3 perguntas, do ter, do ser e do estar. Responda para você mesmo. É um trabalho mental mesmo. Como eu disse para vocês, a escolha é um processo mental de pensamento. A escolha é o momento de pararmos, levantarmos um pouquinho nossa cabeça, enxergarmos o todo. O grande segredo da escolha não está em escolher caminhos, e aí muitas pessoas se equivocam, né, neste momento, mas está em escolher alvo. E aí nesse momento eu estou lançando vocês para a escolha de um alvo. Pense daqui 5 anos, o que você quer ter? O que você quer ser? Onde você quer estar? E aí faça essa resposta para você mesmo. E se você quiser nos acompanhar até sexta-feira, amanhã nós pegamos essa tua resposta e nós já vamos ali trabalhar a questão da tomada de decisão. E você vai aprender junto comigo, eu vou aprender com vocês, essa questão da tomada de decisão e o quanto isso é importante na nossa vida profissional, nossa vida pessoal também. Legal? Espero que tenha sido útil, mais um dia de conhecimento, de partilha para vocês. Nós vamos mergulhar um pouquinho nessa teoria forte e vocês vão sair muito fortalecidos com ela. É uma teoria própria que eu venho desenvolvendo ao longo aí de seus próximos quase 10 anos, onde muitas lideranças aprenderam justamente a trabalhar com os leões que estão soltos, né? Gosto muito dessa terminologia, com as situações do dia a dia. Vocês vão perceber que depois que vocês tiverem um pouquinho mais de conhecimento, estou tentando trazer isso a vocês, depois que vocês tiverem um pouquinho mais de habilidade, aqueles que verdadeiramente começarem a praticar, vocês vão perceber que vocês vão usar essa teoria constantemente, os diversos níveis, as diversas etapas, todas de um jeito só, todas misturadas e mescladas, mas num primeiro momento, como um dos alunos meus pediu, né? Vamos fazer como eu faço com eles, legal? Vamos trabalhar primeiro os níveis, primeiro cada etapa, como nós estamos fazendo hoje,
para depois nós aprendermos a misturar tudo isto dentro de um processo um pouco mais hábil para que nós possamos justamente saborear essa teoria que vai conduzir muitas pessoas ao sucesso. Um abraço e até o nosso próximo encontro, pessoal. Até mais!